Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Bruno Freitas, da Regional do Alagoas, que vai conversar com a gente sobre angioplastia ultradistal. Dr. Bruno, bem-vindo, cara, mais uma vez no podcast. Muito obrigado, prazer meu, a honra é minha. Prazer revê-lo e conhecê-lo pessoalmente agora, né? Prazer nosso. Na terceira pede música. A gente já tá deixando o boleto separado já. Vou pedir um forrozinho. Vamos falar de um tema legal hoje, angioplastia ultradistal, um tema de domínio do Dr. Bruno. Então, queria primeiro que o senhor definisse um pouquinho para a gente como é que funciona isso e a prática do dia a dia. Bom, a angioplastia ultradistal, ela está no contexto dos procedimentos endovasculares complexos multiacesso. Por definição mais teórica, é toda aquela angioplastia que envolve os vasos abaixo do tornozelo, não é? Mas basicamente ela está dentro do contexto, muitas das vezes, das artérias abaixo do joelho e abaixo do tornozelo. Uma vez que em 74% dos casos você está lidando com diabéticos que têm mais de uma das artérias obstruídas no cenário de isquemia crítica. O desenvolvimento da angioplastia ultradistal, ela está dentro do contexto de uma tentativa de ampliar o sucesso e a eficácia dos procedimentos de angioplastia que estão sendo realizados há 25, 30 anos, e também no contexto da nova maneira de olhar para o doente isquêmico, seja ela com as classificações GLASS e Wi-Fi, buscando abordar esse paciente de uma maneira não só morfológica, mas também funcional, mas sem largar de mão, vamos dizer assim, aquele conceito básico que a gente já traz há 30, 40, 50 anos da cirurgia vascular, de salvamento de membro, restaurar a perfusão, fluxo em linha até o pé, mas trazendo conceitos também importantes como ganhar nível de amputação, funcionalidade, qualidade de vida, redução de risco relativo e redução do que a gente chama de MAIL, né, que são os eventos agudos, adversos, graves da extremidade inferior. Bruno, você já teve um podcast com a gente, foi um podcast um pouco maior, que você falou muito sobre técnica. Eu adoro aquele podcast, volta e meia eu volto para reaprender o que ele ensinou. Então eu não vou bater tanto em técnica, eu queria te perguntar, na indicação da angioplastia ultradistal, até onde vai o benefício para o doente e até onde vai a validade do cirurgião. Espetacular. Porque muitas vezes a gente termina e entrega uma boa artéria, e aí você fala, eu vou continuar, vou virar aqui, vou voltar pela outra tibial para continuar, mas será que o paciente precisa disso? Como é que você faz as suas definições na mesa? Espetacular. Com a amplitude de audiência que vocês têm, ninguém na América Latina tem maior amplitude, deixa eu tentar ser um pouco estruturado. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que essa pergunta que você me faz, se ela for pessoal a mim, ela tem uma resposta. Se ela tiver o cunho de trazer, o condão de trazer para alguém um consenso, eu preciso dizer que ele não existe. Ele está sendo desenvolvido. Então, o fato é que, para onde a nossa especialidade está caminhando? Ela está caminhando para tirar da subjetividade, da fulanização do eu, do Mariano, do Miguel, de quem quer que seja, até mesmo do Andrei, que para mim é quase um semideus, nesse aspecto, para trazer para algo mais objetivo. Então, uma dessas coisas são a importância do índice tornozelo braquial, do índice hálux braquial, de dispositivos que têm surgido na Europa e nos Estados Unidos, onde você coloca no dedinho como se fosse um oxímetro de pulso, e ele te dá um índex que tem correlação com isso, e quando isso dá abaixo de 0,85, um ATCPO2 abaixo de 30, 40, você teria um dado mais objetivo para dizer o que quer que eu tenha feito está bom ou não está. Isso não muda o bom senso da gente entender o shape do meu doente, vamos colocar assim. Né? Às vezes você tem um paciente que é mais interessante para você escalonar aquilo e fazer em 2 momentos. Então o que acontece para mim é o seguinte, no meu processo de tomada de decisão atual, e como diria Einstein, a única certeza da ciência é a dúvida, então a gente vai evoluindo com o tempo, pode ser que a gente se encontrar daqui a 2 anos, e eu espero que eu tenha mais para te dizer e para a nossa audiência. Mas basicamente é o seguinte, lesões focalizadas, né, pequenas, localizadas, eu me dou por satisfeito por ter um vaso apenas em linha direta até o pé. Lesões com perda tecidual mais importante, que acometam vários artérios, porções mais mediais, mais para trás do pé, eu busco uma revascularização mais ampla, com mais de um vaso.
O arco, a decisão de mexer do arco, ela hoje, pelo que a gente tem de publicação, que é quase tudo single center, ela está muito voltada aonde está a tua lesão. Não só a extensão, como eu acabei de dizer, mas se a tua lesão é pequena, mas é na ponta do dedão ou é no calcanhar, garante esse teu fluxo em linha, mas vai o mais distal que você puder. A melhor evidência que a gente tem hoje, pessoal, não é que mexer no arco vai diminuir o índice de amputação maior. Não existe publicação que eu conheça até agora que aponte de maneira fidedigna uma redução nesse sentido. Porém, boa parte das publicações decentes que a gente tem aponta para uma melhora no índice de cicatrização. E esse não deixa de ser um dos objetivos de quando você está intervindo, seja por via aberta ou por via endovascular, para tratar um paciente com isquemia crítica, né? Você quer tratar a dor de repouso, você quer livrar o paciente da amputação, mas você também quer cicatrizar a lesão. Muitas das vezes, independente da técnica, a gente está acompanhando um paciente que tem uma lesão ali que a gente acha que é michuruca, ele é neuropata, ele não tem tanta dor de repouso assim, mas a lesão não fecha, muito pelo contrário. Ela começa a aumentar e aí você decide, é o teu gatilho para operar. E dentro desse contexto, como eu, na tua primeira pergunta, busquei juntar essa progressão no território para o pé, junto com essas classificações, por que elas foram criadas? Elas foram criadas muito para o pé diabético. Em que sentido? A divisão clássica do cara que está bem, começa a claudicar para longa distância, média distância, dor de repouso, lesão trófica, necrose pequena, necrose grande. Nos diabéticos, 40% dos doentes passa de um estágio onde ele não tem sequer dor de repouso, que ele não é claudicante, e vai direto para gangrena. Então, se 30% a 40% dos doentes passa disso direto, eu preciso ter um outro parâmetro que me ajude a identificar quem é o doente com potencial risco. Então, tem muita gente que não compreendeu direito o que é que Glass e o Wi-Fi quer trazer para a gente. Ele não quer estreitar o nosso universo de ação. No fundo, ele quer ampliar para aqueles pacientes que a gente não estava tão ligado e que tem um risco maior ou iminente de perda de membro. Mas ele quer fazer isso nos ajudando a pisar num chão científico que evita as opiniões fulanizadas de A ou de B, porque você pode cair na idiosincrasia da vaidade, né? E literalmente não sentir qual é o limite do... E é fácil. É fácil acontecer isso. É fácil. Só deixa eu complementar antes, só te perguntar qual é o tempo de patência de uma angioplastia de arco plantar, porque... Espetacular pergunta. É um vaso muito pequeno, você fala, é o tamanho de uma coronária. Tudo bem, mas a coronária é uma artéria epicárdica, né? O vaso plantar está dentro... Se enche no ciclo diastólico, não se enche no ciclo sistólico, não tem uma compressão de pelo menos 4,5 kg, dependendo da região do pé, podendo chegar a 26 kg, mesmo considerando-se o balancing do plexo de Latagia lá embaixo. É uma realidade completamente diferente. Mas me permita, se for possível, mais uma vez, dada a característica que é, graças a Deus, despojada dessa atividade, mas é uma característica educacional. Você me falou que volta às vezes a ouvir, e eu ouço muito no carro as coisas dos outros, para tentar pegar os insights, porque isso aqui é dia a dia, claro, com embasamento, para que a gente toque no seguinte ponto. Quando você vai para um bypass distal, fêmuro-fibular, arrancando um talho da fíbula do doente, a sua lógica, pelo que eu, se eu bem entendo, ou um fêmur pedioso, é cicatrizar a lesão e salvar o membro, e tratar a dor de repouso. Se com 6 meses aquela tua cirurgia de 4, 5 horas fechar, mas você tiver atingido o seu objetivo, aquele é um procedimento para salvamento de membro. Então eu creio que a melhor indicação hoje para os procedimentos ultradistais, eu não estou falando de claudicante, eu estou falando de um paciente para salvamento de membro. Então a perviedade, tanto primária como primária assistida, que eu já acho até questionável se falar de primária assistida. Porque se estou falando de salvamento de membro, se esse troço fechar, ou tiver para fechar, mas a ferida está cicatrizada, para que eu vou submeter o doente a mexer? Aí eu já acho que eu estou entrando numa questão de ego e justamente querendo prolongar. Então a perviedade é baixa. Baixa quanto? Baixa em torno de 30%, não ultrapassando 56% ao ano. Mas se neste ano o tronco principal do tornozelo para cima estiver aberto, você perdeu a perviedade do arco, mas a tua lesão de hálux ou de calcânio, que é muito parcamente arterializada, fechou, teu doente reorganizou a vida dele, está comendo melhor, está andando, está tomando os remedinhos direitinho, aquilo que você fez, na minha opinião, valeu. Então, eu não vejo a angioplastia ultradistal nem como um tabu
que deva ser algo religiosamente evitado, nem como um clichê, um modismo, uma modinha, que agora todo cirurgião, ultracirurgião que vai ultradistal. Eu acho que a gente precisa voltar à década de 50, centrar a medicina no doente. Parece um clichê, mas é a verdade, a gente tem muita opção. Quem tem muita prioridade não tem nenhuma, e a nossa prioridade tem que ser o doente. Então, o doente está em isquemia crítica, seja ela CLI ou CLTI, está. Eu tenho uma lesão trófica para tratar, eu tenho uma perfusão diminuída, eu tenho um risco iminente de perda de membro, tem uma região que precisa ser irrigada em linha e que eu não estou garantindo uma linha para ela, eu tenho material para aquilo, eu tenho expertise para aquilo, então vamos fazer. Não é? Agora, para isso eu preciso conhecer a doença, conhecer bem as indicações atuais, que pode ser que vá mudando, e eu espero que vá evoluindo, mas eu também preciso me capacitar. Não é? E eu preciso lutar institucionalmente, pessoalmente e como sociedade para que um mínimo de material esteja disponível para esse tipo de situação. Acho que a gente tem vários tabus aí, que nem o senhor falou. Inclusive, eu queria só uma dica um pouco mais prática. Por exemplo, você falou até de ganhar nível de amputação. Sim. Aquela decisão intraoperatória de, não, estou aqui, ganhei já aqui para fazer um médio pé. Será que eu insisto aqui porque a lesão está distal ou me contento com o que eu ganhei? Queria só saber essa decisão, se tem alguma coisa mais prática. Do ponto de vista prático, o que acontece é que na maior parte das vezes, tudo aquilo que a gente não tem segurança, a gente posterga. Então, acaba que o que acontece é assim, essas revascularizações não são de pé. Elas são muitas vezes revascularizações fêmuro, poplíteas, que depois você abriu uma tibial posterior, quando você angiografou, o pé está ruim. Então, se o teu doente está bem, se tua cabeça está boa, se tu não tem ninguém enchendo tua paciência porque tem que entrar na sala na sequência, se tu anestesista é um anestesista que é parceiro teu e está tudo tranquilo, se o teu doente está se mantendo instável, mexer no pé vai mais 1 hora, 1h30, se você for um cara experiente. Então, a pior decisão, num doente crônico, ele já está crônico, você já viu bem, não está em fluxo em queda d'água, apenas está inadequado, sai de sala, o doente passa mais 3, 4 dias, depura aquele contraste, você volta com ele e aí volta para fazer o pé. Às vezes você já está num contralateral, né? Então, a minha dica literalmente é assim, existe aquele doente que você já entra para fazer o pé, por exemplo, eu recebo muito paciente ali das circunvizinhanças, que já se conseguiu abrir um eixo até grande, mas que se tem que mexer mais distal. E o colega, de maneira honrosa, encaminha. Né? Fala, preciso mexer no pé ali. Então eu já entro no anterógrado, às vezes eu entro no anterógrado funcionando pela poplítea P1. Estou bem em cima da lesão, né? Já entro com magnificação total, já entro com vasodilatador intraarterial e in loco, mas na maior parte das vezes isso no mundo real não é o que acontece. Sim. Você entra para revascularizar o doente e depois descobre que a perfusão do pé está ruim. Na maior parte das vezes, eu sinceramente aconselho que você não entre cansado, porque normalmente a gente já está desse jeito, né? Com a equipe cansada, deixa esse doente, muitas das vezes anticoagulado ali um pouquinho, volta 3, 4 dias depois, para fazer o pé, né? Se isso efetivamente for necessário. E às vezes você se surpreende, você termina, quando dá depois com 1, 2 dias, melhorou. Tem muito espasmo ali e tal. Como qual é o French que você usa aqui para P1 e como é que você sai depois? O que acontece, para falar a verdade, do mesmo jeito que você funciona para cá e às vezes coloca um introdutor para subir, você só vai mudar o sentido. Você vai para baixo. Dá para usar o quê? Um 4F? Dá para usar um 4F, sem estresse. E depois compressão? Compressão. Apesar de que, ainda bem que o Fremp não é um negócio... Assim, existe uma casuística já razoável, tanto nossa aqui, como do pessoal nosso lá em Leipzig, como o Mariano, que a gente estava citando antes, de proglide nessa região. Sem muito... Entendeu? Claro, não deve ser, não estou advogando em favor disso, mas... E você pode fazer TAMI. Em muitas situações, quando eu estou já sabendo que eu vou fazer outra distal, eu já não mexo mais lá em cima. Eu já funciono, eu já sei qual é a situação. Já funciona ali por baixo mesmo e resolvo tudo lá por baixo. Entendi. Isso também é uma situação. Você fala, mas isso aí é o extremo do extremo. Não, cara. Isso para mim é a evolução natural do processo. Compreende? Você começa fazendo um ilíaca, daqui a pouco você está fazendo uma femoral superficial, daqui a pouco você está fazendo uma poplítea, daqui a pouco você está... Lá embaixo. Compreende? Agora, o bom senso que vocês colocam, acho que é uma marca de vocês, né, deve entender que isso não é uma questão de vaidade. Né? E a vaidade jamais pode se sobrepor ao princípio. E o princípio é, primeiro, não ser nocivo. E o segundo é ser benéfico quando possível. Né? Então, para não ser nocivo, eu tenho que atingir o 0,6, 0,3, 0,5 de taxa de complicação que o Miguel publicou. Se eu tiver nisso, eu não sou nocivo.
né? E para ser benéfico, eu tenho que conhecer as técnicas, as suas melhores indicações e tentar aplicá-las dentro do meu melhor juízo, em benefício do meu doente. Fácil de dizer, difícil de fazer. Bruno, se for finalizar, além dessa mensagem de agora, mas uma pessoa que não vai conseguir, por exemplo, ver tua palestra ou ver sobre o tema, o que você daria de dica técnica final assim, para pensar nas angioplastias ultradistais? Vamos lá, angioplastia ultradistal é um território que o vascular tem que dominar para situações extremas de isquemia crítica, onde a irrigação e a perfusão do pé é pobre a despeito de já se ter conseguido vencer lesões proximais. Se não tem flow bom, não tem por que mexer em pé. Segundo, esses vasos são muito sensíveis, trabalhe com cuidado, material dedicado e com vasodilatador, porque senão a trombose intraprocedimento ou lesão é a regra. Terceiro, não espere grandes perviedades, mas se o seu objetivo for cicatrizar a lesão, tratar a dor de repouso e livrar o paciente de amputação maior, este deve ser um território que a gente deve começar a frequentar cada vez mais com competência e com bom senso. Para fechar, tamanho de balão para o arco plantar? Vamos lá, a gente tem, na maior parte das vezes, balões cônicos, né, 2, 2,5, e a gente sempre guia 0,14, com cateto suporte, na maior parte das vezes sem introdutor. Existem alguns balões também de coronária e alguns balões dedicados de 1,5, que podem nos ajudar bastante em situações bem difíceis, pontuais, para cruzamento de lesões, inclusive algumas guias dedicadas de CTO coronária podem nos ajudar. Bruno, obrigado demais, cara. A gente sempre aprende quando você vem, volte sempre. Obrigado. Espero que esteja aproveitando o congresso. Eu agradeço muito. O congresso está maravilhoso, tem sido um reencontro espetacular. Eu estou muito satisfeito. O pessoal de Brasília está de parabéns e cada um de nós. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. A gente te agradece. Continue acompanhando os vídeos do Frêmito Podcast direto do Congresso Brasileiro. Se vê no próximo. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.